Olá, estamos aqui para explicar como é que nós construímos o algoritmo para resolução de sistemas utilizando o método de Gauss-Jacob. Aqui nós estamos usando o programa Visual. Aqui em cima nós escolhemos algumas variáveis. Essas variáveis vão sendo mostradas ao longo do algoritmo, mas começando então aqui, primeira coisa que nós colocamos no nosso algoritmo é pedir para digitar a ordem da matriz, ou seja, uma matriz 2x2, 3x3, então digito qual é a ordem, ele vai receber esse n, que é justamente um número inteiro. Em seguida, ele vai criar o para i para de 1 até n, para j de 1 até n, que é como o Visual lê matrizes, e vai digitando as posições, os valores para cada posição da matriz, a posição 1, 1, a posição 1, 2, 2, 1, 2, 2, assim conforme o grau da matriz. Ele limpa a tela e em seguida ele escreve para você o sistema e pede para verificar se está corretamente. Se estiver corretamente digitado, para inserir o S e ele vai para continuar a operação. Caso tenha ocorrido algum erro durante digitar a matriz, você digita não e ele retorna para fazer as correções necessárias. Aqui ele lê a condição, que é uma condição de repita até conde ser S, ou seja, enquanto não digitar um S aqui, ele não vai dar continuidade ao algoritmo. Um dos critérios que o algoritmo vai resolver é o critério das linhas. Esse critério ele vai analisar se garante ou não a convergência do Gauss-Jacob. Nesse critério, a gente faz a análise de todas as linhas, de todos os termos da linha e também a análise do termo da diagonal principal, pois a soma de todos os termos da linha menos a diagonal principal, sendo este dividido por este termo da diagonal principal, tem que ser menor que 1 para que haja garantia de convergência. Se for maior que 1, o critério das linhas ele não pode garantir nem convergência e nem divergência. Para isso, a gente coloca para i de 1 até n, porque ele vai ler todas as linhas, e a gente vai receber esse soma zero, para que ele possa realizar a soma de todos esses números de cada linha. Assim, ele vai fazer para j de 1 até n, pois ele vai correr todas as colunas, somando esses elementos. Por isso, soma, que é zero, vai receber soma zero, mais o módulo de todos os elementos da linha 1. Fim para. Essa soma, que é a soma de todos os elementos da linha, ela tem que ser menos a diagonal principal, pois o critério das linhas é a análise somente dos elementos da linha 1, depois a linha 2 e assim sucessivamente. Se a soma for menor que o termo da diagonal principal, significa que esse critério das linhas vai ser menor que 1, que é a garantia de convergência. Por isso, o nosso contador vai receber R mais 1. Fim C. Se a soma for maior ou igual ao termo da diagonal principal, ou seja, todos os elementos somados é maior que o termo da diagonal principal, isso vai ser maior ou igual a 1. Por isso, o nosso algoritmo vai emitir essa mensagem. O critério da linha não foi atendido, problema na linha 1, 2, 3, ele vai colocar qual foi a linha que ocorreu o problema, portanto, o método não garante convergência. Só que em seguida, ele vai perguntar se deseja continuar. Se você deseja continuar, digite S, se não, digite N. Leia uma condição e esse algoritmo ele só vai continuar se você digitar a condição S. E assim ele vai limpar a tela e se essa soma aconteceu isso aqui, que é a garantia de maior ou igual a 1, ele vai pedir um número de iteração máximo, que é o número de iteração que o algoritmo vai fazer caso não haja garantia de convergência. Então, ele vai ler esse número de iterações e vai interromper o algoritmo.
essa parte justamente que ele pede para o número de interações é para o algoritmo não entrar no loop, porque se o sistema não garante convergência e não tiver um número máximo de interações, ele pode entrar em um loop e não parar mais. Então o nosso algoritmo pede um número máximo de interações, ou seja, 60, 50, 100 interações, para que senão o sistema entrava no loop. Então você vai informar o número máximo de interações, ele vai ler esse número máximo de interações, que é o LI, e ele vai interromper o algoritmo, porque ele interrompe o que ele está fazendo, esse para, ele vai interromper esse para aqui, para justamente, por exemplo, ele passou a linha 1, garantiu convergência, o critério das linhas foi atendido, passou na linha 2 da matriz, não garante daí na linha 2 a convergência, o critério da linha, de vez ele ir para a linha 3, ele interrompe ali mesmo toda a lógica, ele não vai para a linha 3 para analisar o algoritmo, o critério da linha, e por isso ele já pede o número de interações e ele interrompe o algoritmo ali. Se caso a pessoa não quiser continuar, preferir que, já que o critério das linhas não foi atendido, a pessoa não quiser continuar, ele vai encerrar o algoritmo e ele vai encerrando também o fim C, que é essa soma aqui, que é a soma que garante que o critério das linhas não vai ser atendido. Ele vai encerrar então toda essa parte do critério das linhas e vai limpar a tela. Em seguida, ele vai escrever o sistema novamente para você, vai igualar se R é igual a N, esse R é esse R justamente daqui, tá? Porque o que acontece? Se caso o critério das linhas for atendido, ele não entrar nesse C aqui, ele ficar nesse C aqui, ele atender, ele vai correr R, vai voltar R mais 1, vai ficar 2, R mais 2, R mais 3, R mais 4. Ele vai indo e voltando até que todas as linhas corram. Todas as linhas que você colocou. Se colocou 4, uma matriz de 4, ele vai correr 4 vezes. 2, vai correr 2. Esse R vai então atribuir o número de linhas. Então correu 2 vezes, o R vai atender R mais 1. Ou seja, vai ficar 2. E assim quando ele chega aqui, que ele encerra essa parte de análise do critério das linhas, ele coloca se o R é igual a N, ou seja, se o número de vezes que ele vai e volta é igual ao número a grandeza da matriz, é isso, né? Se ela é 2 por 2, 3 por 3, LI é igual a menos 1. Isso aqui é um contador que a gente coloca lá embaixo que já explica. Se ele não for, ele não vai passar por aqui, ele vai vir para cá. Porque quando ele pode ser que esse R é diferente de N? Quando ele não atende o critério das linhas. Por exemplo, ele vem aqui, ele atendeu na linha 1, na linha 2, mas na linha 3 ele não atende o critério das linhas, logo ele não vai somar aqui, ele vai vir para cá e ele não vai entrar nesse C aqui. E logo ele vai escrever, ele vai vir para cá e vai interromper o algoritmo e ele não vai entrar nesse C aqui, justamente, e não vai dizer que o critério das linhas foi atendido, certo? Em seguida, vamos para o Gauss-Jacobi, que é a própria resolução agora do método do sistema, como justamente é o Gauss-Jacobi. Essa parte é justamente a resolução do Gauss-Jacobi. Nessa parte, ele pede para digitar todos os termos independentes, que é aquele termo que fica geralmente depois da igualdade. Então, aqui ele vai ler todos esses termos. Depois, ele vai escrever esses termos para que você possa fazer a análise dos termos que foram digitados. Para a realização do Gauss-Jacobi, é necessário que a gente faça um chute inicial. Por isso, ele também pede esse chute inicial. E também um erro que seja aceitável. Então, nessa parte, a gente vai digitar o erro. Nessa parte aqui, a gente coloca o erro como uma matriz. Porque esse erro ele tem que ser atendido em todos os termos, no x1, x2, x3 até o xn. Porque se ele for atendido só no x1, o algoritmo não vai estar executado direito. Por isso que ele tem que ser atendido em todas as linhas.
Dessa forma, a gente começa a fazer a nova matriz. Essa nova matriz é quando a gente isola o termo da diagonal principal, deixando todo o x1, x2, x3 isolado, para que a gente possa descobrir o valor desses termos. Assim, a gente digita para i de 1 até n, para j de 1 até n, e quando i for igual a j, que é o termo da diagonal principal, essa matriz vai ficar com zero nesses termos. Se não for igual, a gente vai colocar ci igual ij, ele vai receber todos os termos que era da matriz com um termo negativo, pois a gente vai estar passando para o outro lado da igualdade. E também dividindo pelo termo da diagonal principal, pois assim o termo x1, x2, x3 e assim sucessivamente, ele vai ficar isolado. Dessa forma, a gente para essas condições. Então aqui daí ele vai escrever essa nova matriz que foi desenvolvida, que é isolada, né? E foi desenvolvida a partir de isolando o x. Ele vai escrever para você ver na tela essa nova matriz, e em seguida ele vai zerar os contadores. Esses contadores já foram usados em cima e nós zeramos eles, que nós vamos utilizá-los novamente. De vez em criar duas novas variáveis, nós zeramos duas que nós já usamos e não precisamos mais. São o r e o cont. Então nós zeramos elas aqui e começamos. Enquanto o r for diferente de n, ou seja, quando esse contador for diferente do número da matriz, número de colunas e linhas da matriz, enquanto o contador for diferente de li, ele era quando o algoritmo não garantia a convergência. Se a gente voltar aqui em cima, ó, ele pediu um número de interações para se convergir. Quando o resultado não converge, ele pediu um número de interações, que é esse li. Então, voltando aqui embaixo, enquanto RI é diferente de N, R é diferente de N, e quando em contador é diferente do número de interações, ele vai fazer isso. Então o R vai receber 0. Aqui ele vai criar uma nova matriz, que é a C nova. Essa C nova é a C, a matriz C construída, vezes o chute inicial. Ele vai encerrar aqui. Aqui essa é a forma de construção de matriz no Visual. Ele vai escrever essa nova matriz para você, a forma de construir, escrever matriz no Visual. Ele vai escrever essa nova matriz, que é a matriz isolada multiplicada do chute inicial. E aqui embaixo ele vai criar uma soma de todos os termos da linha, porque aqui a gente vai somar todos os termos dessa linha, pois nessa parte ele só deu a multiplicação, mas ele não fez a soma das linhas. Por isso que a gente coloca esse soma 1 recebe 0, para que assim possa executar todos os elementos. Dessa forma, a gente vai receber que yi é igual à soma de todos esses termos da linha, mais o meu bi, que é o termo independente, dividido pelo termo da diagonal principal, pois esse termo ainda não foi dividido. Como o soma 1 ele já foi dividido, então a gente não precisa fazer a divisão por a e i de novo, que é o termo da diagonal principal. Dessa forma, ele vai escrever o x que será utilizado na próxima iteração, que vai ser o yi, que ele vai receber aqui. Dessa forma, ele vai escrever e parar o algoritmo nessa parte. Agora, a gente vai fazer o cálculo do erro. Para i de 1 até n, ele vai pedir o xi é igual a 0. Então, esse erro i aqui, que ele foi solicitado, vai ser yi, que é o último valor do x que foi colocado, menos o xi, que é o valor antigo. É o x da nova interação menos o x da interação anterior. Esse aqui, ele faz esse erro relativo caso o xi seja igual a 0, para que não haja divisão por 0. Se não for igual a 0, ele vai fazer que o erro é igual ao módulo do último termo, do último valor da iteração, menos o valor antigo da iteração, dividido pelo valor antigo da iteração de novo, que é o erro absoluto. Assim, ele vai parar e vai fazer para i de 1 até n, que é todas as linhas,
vai receber esse novo valor. xi recebe yi, que é o novo valor das iterações. O critério de parada foi construído assim: para parar o algoritmo, o erro relativo tem que ser menor que o erro que a gente escreveu lá no começo, que ele pediu, tem que ser menor. Se esse erro for menor, ele vai colocar que R é R mais 1. Caso contrário, né, se R for maior, se o erro relativo for maior que o erro que nós escrevemos, ele vai colocar igual a zero, vai fazer um fim C, um fim para, um contador em fim enquanto. Por quê? Quando a gente volta aqui em cima, quando ele abre o enquanto aqui, ele coloca que R tem que ser diferente de N, enquanto o R for diferente de N. Então ele vem vindo aqui, esse R1, R2, se for uma matriz 3 por 3, ele tem o N é 3, é igual a 3, então ele vai somando. R, ele faz todo o algoritmo, chega aqui, se o erro relativo é menor que o erro que a gente escreveu, ele vai adicionar R mais 1. Então ele vai ficar na primeira linha, vem, atingiu o erro relativo é igual ao erro que nós escrevemos, o R vai ser igual a 1. Aí depois volta, faz totalmente na linha 2, o erro relativo dessa linha 2 é menor que o erro que a gente escreveu, ele adiciona mais 1 e assim faz a terceira vez. Quando chega a terceira vez, como a matriz de exemplo que eu dei era N igual a 3, então ele não vai fazer esse enquanto, ele vai atender esse enquanto, ele vai parar e por isso ele vai fazer o fim enquanto. Então é o critério de parada. Caso o nosso algoritmo, isso é trabalhando com um algoritmo que tem convergência, que faça convergência. Caso o nosso algoritmo não tenha convergência, não atender o critério das linhas, ele vai colocar o contador, certo? É esse contador aqui, que ele não vai atender o erro, ele não vai vir aqui com esse erro, ele vai vir um contador, vai chamar contador mais 1, contador mais 1, contador mais 1. Se esse contador e ele vai ficar fazendo essa interação até que esse contador seja igual, seja diferente de ali. Quando o contador for somando 1, 2, 3, 4, quando chegar a 50 vezes que aquele contador fez, talvez seja o que a gente colocou, ele vai parar. Ele vai parar de fazer tudo isso e ele vai parar o algoritmo, vai parar de calcular, então, o método de Gauss-Jacobi. E aí ele começa a escrever os erros, né? Ele coloca para ir de 1 até n, escreva. Aqui é como o Visual escreve, sempre a gente repete isso, é como o Visual escreve matrizes. Ele escreve então que o erro de x da linha tal é igual a esse erro aqui. Então o erro da linha 1 é igual a tanto, o erro da linha 2 é igual a 10 a menos de alguma coisa, o erro da linha 3, o erro da linha 4. Ele vai parar, lembrando, ele só vai parar de fazer o algoritmo quando todas as linhas estiverem com um erro relativo menor que o erro digitado por nós no começo do algoritmo. Então aqui ele vai escrever os erros de cada linha e aqui embaixo ele vai dar as soluções. Então ele vai para a solução de x da linha 1, da linha 2, o x1 é igual, aí ele vai dar o valor, o x da linha 2 ele vai dar outro valor, x3 ele vai dar outro valor, aqui ele vai digitando, vai imprimindo as soluções do sistema, né? E aqui, se o LI é igual ao contador, ou seja, se aquele número de interações máximos que a gente colocou for igual ao contador, então ele vai escrever aqui, foram realizadas tantas interações e não houve convergência no resultado. Lembrando, esse caso aqui é para quando o critério das linhas não foi atendido e nós tivemos que utilizar de um número máximo de interações para a solução do sistema. Por isso que ele vai entrar aqui, ó, CLI é igual ao contador, então foram realizadas tantas interações, por exemplo, 50 interações, 40 interações e não houve convergência nos resultados. Se o LI não for igual ao contador, ele vai dizer os resultados convergiram em tantas interações, que é o caso, esse daqui é o caso dos sistemas que são garantidos de convergência pelo critério das linhas. Os que não garantirem pelo critério das linhas normalmente vão entrar nessa primeira aqui, então vai ser impresso na tela o número de interações e vai explicar que não houve uma convergência no resultado. E é os casos que
atingirem uma convergência, ele vai escrever que convergiram a quantidade de interações que foram feitas para chegar nesse resultado, fim C, e assim encerra o nosso algoritmo. Agora iremos executar o algoritmo de Gauss-Jacob. Dessa forma a gente começa iniciando a ordem da matriz, digitando as posições dos valores 2, 1, 1 e 2. E assim ele pede para a gente verificar se a matriz foi escrita corretamente ou não. Se sim, digitar o S, e se não, digitar o N. Só que a nossa matriz foi digitada errada, por isso N. Iremos começar todo o processo digitando a ordem da matriz 2, 3, 1, 1, 2. E agora a matriz foi escrita corretamente, então S para continuar. Agora ele imprime a mensagem de que o critério das linhas foi atendido, porque se a gente analisar 1 dividido para 3 é menor que 1 e 1 dividido para 2 é menor que 1 também. Digitamos o número, os termos independentes, 2 e 3, o chute inicial, 0 e 0, e o erro que vai ser admissível. Agora ele mostrou todas as interações que foram feitas e ele imprime a solução do sistema, que o x1 é esse valor e o x2 tem esse valor. O resultado convergiu em 3 interações e assim ele encerra o algoritmo. Só para mostrar, o erro que ele teve foi de 7,1 a menos 5 e de 2,2 a menos 5 também. Ou seja, foi um erro de acordo com o que a gente exigiu que ele fizesse. E agora nós vamos executar em que não é possível o critério das linhas ser atendido, e nós vamos colocar aqui, a gente digitou a matriz com 1, 1, 2, 1, vamos colocar sim, e ele diz: o critério das linhas não foi atendido, problema na linha 1, portanto o método não garante a convergência. Deseja continuar? Digite S para sim e não digite N. Nós vamos colocar sim. Em seguida, ele, para não entrar num loop, ele pede então o número máximo de interações, que nós vamos colocar 60 interações. O sistema, ele deu o sistema, os termos independentes, o chute inicial, o erro. E agora ele vai fazer as 60 interações. E aqui dá a solução do sistema é x, de x para x1 é menos esse número, e x2 menos também esse número. Ele falou que fez as 60 interações e não houve convergência dos resultados, ou seja, o erro relativo não foi menor do que o erro que a gente tinha colocado, e ele parou o algoritmo não porque o resultado estava interessante no sentido do erro, mas sim porque ele deu as 60 interações máximas. Aqui esse algoritmo foi desenvolvido por Felipe Kunz, Emanuele Cardoso, essa que falou aqui narrou o vídeo, Matheus Bueno, eu que também estou narrando, Letícia Hiromi, Rodrigo Lopes e Carlas Alves. Muito obrigado e até a próxima.